Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Culturando. Um momento em que a gente fala de cultura, fala de variedades, do universo ligado às artes, à cultura, à comunicação também, como é o caso de hoje. Vamos falar de comunicação e vamos falar de um ponto de vista preocupante, que é... Eu não diria que ela está configurada, que ela está dada, mas está em vias. É um projeto, eu diria. A destruição, a aniquilação da atividade do jornalista profissional. Eu estou recebendo aqui o Marcelo Benites, que é um estudioso do assunto, ele que é um profissional de comunicação, graduado, pós-graduado, doutorado, o cara tem título a dar com pau na área da comunicação. E vem falar para a gente sobre o Emprojor, que é um projeto que visa analisar, discutir e, automaticamente, identificando os porquês, tentar reverter a crise no jornalismo profissional do ponto de vista dos recursos humanos. Não é isso, Marcelo? Verdade. Saúdo a todos, a todas. Obrigado, Silvio. A forma como você falou me inspirou ainda mais sobre a minha proposta, né? Então, Emprojor é uma sigla que significa Projeto de Enfrentamento da Crise da Profissão de Jornalista. Né? Então, é uma pesquisa de doutorado na Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Sim, a UENF. UENF de Campos, no Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem, uma linha de pesquisa de tecnologia, comunicação, educação e novas tecnologias da informação. O meu orientador, que eu devo dizer, é o professor Sérgio Arruda, né? E, por exemplo, eu tenho esse livro aqui que fala da crise do jornalismo. Sim. Mas esse livro, ele fala da crise do jornalismo. E eu estou falando da crise da profissão de jornalista. Sim, sim. Né? Então, eu estou lendo um artigo aqui, por exemplo, de um jornalista altamente conceituado, e na 4ª página ele já falou 47 vezes de jornalismo, eu estou contando as vezes, e 3 vezes, ele falou 47 vezes a palavra jornalismo, e 3 vezes a palavra jornalista. Tá. Então, por aí a gente vê, né, qual é o foco. Então, e aí, enfrentamento da crise da profissão de jornalista, 2 pontos. Tecnologia e mercado, identidade e discurso. Como tecnologia e mercado, o jornalismo ele sofre a crise que todos os setores sofrem, porém mais pelo fato dele ser estratégico ao alterar essas situações e ao ser alterado por elas. Então, tecnologia, sobretudo com as novas tecnologias, as redes sociais, e o enfraquecimento da mídia convencional. Sim. Por causa disso. Sim. Né? Então, quando um veículo de comunicação, um jornal O Globo, ou uma TV Globo, ou uma Band, né, faziam a sua produção, eles tinham uma audiência ali certa. Agora, com as redes sociais, isso se pulverizou e praticamente uma pessoa pode ter uma audiência muito parecida proporcionalmente com essas emissoras. Então, as mídias convencionais, os grandes jornais, perderam muita renda e estão numa crise grave, todas endividadas. Eu quero fazer um parênteses rápido aqui, porque você pode achar no primeiro momento que esse é um assunto que não te diz respeito, que não contempla o seu universo ou o seu dia a dia, mas na verdade contempla o seu, o meu, do taxista, do motorista de aplicativo, da moça do supermercado. Isso tem a ver com todo mundo, porque é por causa desse mecanismo, desse projeto do enfraquecimento da figura do jornalismo e do jornalista, e não é mera coincidência, que começou-se a se proliferar os arremedos de jornalismo, que na verdade são grandes difusores de fake news. E a fake news, no final das contas, diz respeito a todos nós. Fake news sobre as vacinas, por exemplo, levaram pessoas à morte. Levaram pessoas a lançarem mão de tratamentos sem nenhuma comprovação e que acarretaram prejuízos tremendamente grandes. Nós estamos acompanhando aí recentemente os dados assustadores sobre a baixa vacinal no Brasil.
a redução da cobertura, por exemplo, da poliomielite, com o retorno de doenças antes consideradas como resolvidas, erradicadas. Isso está diretamente ligado à fake news, que está diretamente ligado à comunicação, que está, sim, diretamente ligada ao bom ou ao mau jornalismo. Então, isso diz respeito a todos nós, você concorda? Sim, totalmente. E não só aos jornalistas e ao jornalismo, mas a toda a sociedade, como você falou. Todos nós. Eu acho que é importante frisar aqui, né, que os jornalistas, devido a uma situação de um desenvolvimento no Brasil tardio, a imprensa no Brasil começou em 1808, quando a família real portuguesa veio para o Brasil. Sim. No restante das Américas, desde 1500 já houve alguma experiência, né? Houve essa questão tardia, e depois em embates e compromissos com o poder, os jornalistas se desenvolveram numa história de muita sofrendo e praticando muitas agressões, né, na esfera pública, enfim, chegando até os nossos dias com uma situação profissional muito debilitada, e que se agravou ainda mais com a queda da exigência do diploma para o exercício do jornalismo. Eu queria chegar nesse ponto exatamente. O start desse processo não é exatamente o fim da obrigatoriedade do diploma, da graduação em nível superior em comunicação social? Isso não foi uma porretada na atividade? Eu acredito que, concordo com você, que é o golpe mais forte, né? Agora, quando a gente vai falar da busca da solução para essa crise, por exemplo, quando foi estabelecida a exigência, ali no período da ditadura militar... 68, não é? Parece. 69, 69, exatamente. Né? Quando foi estabelecido, a ideia do governo era selecionar quem poderia entrar, que não fossem pessoas de oposição. Mas o tiro saiu pela culatra, e as faculdades de comunicação formaram jornalistas críticos, com muitos problemas também de formação. Porém ali os jornalistas dessa forma contribuíram para a redemocratização, e de fato, por 40 anos houve essa exigência. Quando terminou, olha só, os pedidos de registro para trabalhar como jornalista em 2008 foram 8 mil. De 2008 para 2011 foram para 13 mil. No ano? Ao ano? Quando chegou em 2011, eram 13 mil pedidos. Então, é óbvio que essa facilidade, né, de não ser exigido o diploma possibilitou que pessoas sem a formação ali entrassem, né? Agora, quando foi colocada a exigência, foi aberta a janela para que pessoas que eram jornalistas de fato, mas não tinham, pela experiência, enfim... já exerciam, né? Justamente, continuassem. Também agora em que se abriu essa janela, desde 2009, vamos aí então para 15 anos. 15 anos. Né? Todas essas pessoas, elas são, na minha opinião, eu participo também do coletivo de jornalistas de Macaé Região, do qual você também faz parte, né? Temos a honra de participar. Nós acolhemos pessoas também sem diploma, porque nesse grupo enorme, sim, tantas pessoas desqualificadas, mas também muito bom jornalista entrou nessa janela. Por que você vai fazer uma faculdade que exige um esforço, né? Se a lei não pede aquilo, né? É uma lei do menor esforço que você não pode condenar alguém por trilhar esse caminho. Então, todos são acolhidos, né? Mas, lá no coletivo, pelo menos essa é a posição oficial, muita gente ali dentro diverge, mas a posição oficial é essa: a gente acolhe todos e estimula a pessoa, então, a fazer a graduação. Acolhe sem preconceito. Estimula a fazer a graduação, estimula a fazer a pós, o mestrado e o doutorado, para empoderar a categoria. Né? Então, realmente, então, respondendo a tua pergunta, sim, foi um golpe quase fatal, né,
Porque as grandes empresas continuam contratando os jornalistas com diploma, porém com menos possibilidade de barganha por melhores salários, por melhores condições de trabalho. Porque quando uma pessoa que está trabalhando 12 horas diz assim, olha, eu preciso trabalhar 8 horas, eu não estou cuidando da minha vida. Não, mas tem um monte de gente ali querendo ter emprego, pode ir embora. Sim. Eu acho que esse é o efeito, no final das contas, esse é o efeito mais perverso, além da queda de qualidade do jornalismo feito por essa pessoa não graduada, que isso também não é uma verdade absoluta, óbvio, a gente sabe que não é. Há pessoas talentosas com talento nato e que podem suprir, sim, mas efetivamente você vai ter, sim, uma maior queda de qualidade. Bom, mas tão ruim quanto isso é o enfraquecimento do profissional diante do patrão. Sim. Porque quando você tem um mercado... Então é a boa e velha luta de classes. Luta de classes. Quando você tem um mercado que não exige a graduação e que, em tese, qualquer um pode exercer aquela função, ainda que você seja graduado, você é mais descartável do que era antes. Né? Porque o cara pode usar justamente essa argumento. Tem 30 querendo essa vaga aí. E aí? Sim. É bom contar o início dessa história, mas também é interessante colocar logo por que a crise da profissão de jornalista não é... E a solução... Porque a solução da crise da profissão de jornalista não é um projeto para... um projeto dos jornalistas, para o jornalista. É um projeto da sociedade, para a sociedade. Exato. Por quê? Devido a essa debilitação, está se estabelecendo, é um fato, o fascismo no país. O fato da gente ter um governo, uma força democrática no governo, não significa que há uma força democrática com o poder. Na minha opinião, o poder no país já está dominado pelo fascismo. Né? E a forma única de enfrentar isso é a famosa relação de freios e contrapesos entre os três poderes e o jornalismo como uma instituição civil, né? Uns controlando os outros. Né? Então, vamos lá, a história, como começou? Na Constituição, então, vigia a exigência do diploma. Você não podia ser jornalista se você não tivesse diploma. Na Constituição, quando foram produzir a Constituição Cidadã, na Comissão de Comunicação, um membro, ele, digamos, tinha um relacionamento e queria melhorar a relação dele com o dono da Folha de São Paulo. Então, ali, na Constituinte, já foi proposta o fim da exigência do diploma. Né? Mas os constituintes derrubaram. A Comissão de Comunicação derrubou. A Constituição foi promulgada recebendo, né, essa exigência do diploma. E, na continuidade, houve embates entre o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e a Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo. E o sindicato foi incisivo na defesa dos direitos dos jornalistas e a Folha passou a proibir os colegas sindicalistas de entrarem no jornal para divulgar as campanhas. Panfletar, fazer qualquer coisa. Só podia fixar aviso no mural e tal. Isso foi se acirrando e a Folha de São Paulo entrou com a ação no Ministério Público. O Ministério Público encampou, né? E como é luta de classes, então a gente vê os donos dos jornais, os poderosos do Ministério Público, enfim. Isso foi para frente, virou uma ação contra a FENAGE e o Sindicato do Jornalista de São Paulo. E por fim, com idas e vindas e muitos debates, enfim, em 2009, o ministro Gilmar Mendes foi o relator do processo, né? E ele fez uma confusão. Ele confundiu o exercício de uma função pública com liberdade de expressão. Ele julgou que uma pessoa, para se manifestar livremente, né, por meio da imprensa, era impedida pelo fato de haver exigência de diploma. Isso não era verdade. Não procede. Por dois motivos. Nós sabemos. Tanto que os jornais sempre tiveram diversos colunistas, comentaristas que não eram jornalistas. Justamente. Esse é o motivo, né? E o outro é que
O jornalista formado, quando ele entra no jornal, ele não vai exercer a liberdade de expressão dele. Não. Ele vai exercer a liberdade de expressão do dono do jornal. Isso. E dos anunciantes do dono do jornal. E mais nada. Então, todos esses que entraram para o jornalismo sem fazer a faculdade com esse pretexto, vão chegar lá e não vão conseguir se expressar. Não vão conseguir, não vão, claro que né? Então não. não há. Claro Então que foi não. uma falácia. Para quê? Luta de classes. Há algumas palavras que a nossa sociedade neoliberal foge, das quais a nossa sociedade neoliberal... Mas o que acontece no mundo hoje é luta de classes. Você fecha o vidro num sinal de trânsito para uma pessoa que vem te vender uma bala, isso é luta de classes. Você está numa classe, você está se defendendo da dela. Uhum. Uma dessas pessoas que se revolta e um dia resolve fazer um assalto, é luta de classes, né? Um PM pobre que mata uma pessoa suspeita ou que cometeu algum crime, geralmente está cometendo luta de classes, está cometendo racismo, né? No caso da cor daquela pessoa, enfim. Então, isso é dado, a luta de classes é um ar que se respira, né? E também no jornalismo não podia ser diferente. O que conseguiram com essa ação? Que barateasse a mão de obra. Né? A grande lei do mercado, da oferta e da procura. Se muitas pessoas podem ser jornalistas, o trabalho do jornalista fica menos... tem menos valor. E aí, esse projeto foi sendo colocado em prática. Você tem o fim da obrigatoriedade do diploma, você tem os grandes grupos de comunicação contratando uma pessoa para trabalhar em 2, 3 veículos do mesmo grupo, que foi uma prática também muito comum que se instaurou no Brasil. Eu lembro que na época... Isso é um testemunho pessoal. Na época em que eu trabalhei na Rádio Globo CBN de São Paulo, eu fui contratado e aí quando eu peguei minha carteira de trabalho, no meu contrato de trabalho não estava a Rádio Globo, nem Rádio Excelsior, né, que era a razão social da Rádio CBN, que tinha acabado de ser criada então. Era 1992 ou 93, talvez. Ficava ali na Rua Santa Cecília, né, no Centrão Velho de São Paulo. A CBN está fazendo aniversário esses dias. Isso. E aí, eu era contratado por um Grupo Globo Rádio Notícias. E aí, quando eu fui atrás da informação, internamente ali procurar saber o que era aquilo, naquele contrato ali, eu poderia ser usado na Rádio Globo AM, na Rádio... CBN, que era então Rádio Excelsior de São Paulo, e podia ser usado na Rádio Globo FM de São Paulo, que depois viria a mudar de nome. Ou seja, era um contrato que me disponibilizava para as emissoras do grupo. Hoje eu sei que quem é contratado, ainda para falar da Globo, mas isso acontece em todos os grupos, quem é contratado na Folha, por exemplo, na Folha de São Paulo, também tem que trabalhar para o UOL, para o portal UOL. É parte do contrato dele. E ele não recebe nada mais por isso. São veículos distintos, produtos distintos, mas ele tem que trabalhar para ambos. Então, eu acho que essa coisa também dos grandes conglomerados já ajudou a enfraquecer a vida do jornalista nesse aspecto, porque fez o camarada ter que ser múltiplo. Né? E aí, por último, e é onde eu quero chegar... Ter habilidades, mas não ter multissalário, né? Multi-habilidades e não ter multissalários. E aí, para acabar de trumpicar tudo, vieram as redes sociais, os canais de YouTube, para onde todo mundo migrou, porque os grandes veículos migraram também para a plataforma de vídeo, para o YouTube. E com isso, quem nunca se colocou diante de uma câmera teve que aprender. Quem nunca fez televisão teve que aprender. Quem era de mídia impressa e nunca falou no microfone de rádio teve que aprender, porque os grandes grupos têm muitos veículos diferentes e o jornalista, meu irmão, você só trabalha aqui se você souber fazer tudo. Tem que saber dançar, sapatear e andar na corda bamba, senão aqui você não trabalha. Sim. E isso foi mais um fator de enfraquecimento, você concorda? Sim, inclusive relativo ligado à segurança do trabalho, né? A gente viu recentemente uma colega que estava trabalhando na televisão, né? E ela foi beijada por um cara que estava passando. Sim, eu vi.
numa afiliada da Rede Globo, né? Sim, é a nossa InterTV. Então, você tem que ir... Quando um jornalista de jornal impresso ia fazer uma entrevista, ele entrevistava, voltava, escrevia o jornal e aquilo era publicado. Sim. Agora ele precisaria entrevistar, gravar a entrevista, né, fazer uma foto, fazer um vídeo, editar o vídeo, publicar a foto, publicar, né? Então, porque esse mesmo material tem que ir para o portal, tem que ir para a rádio. Doideira, cara. Recebendo mesmo salário, né? E como é que a gente quer abordar essa... E agora, desculpa, claro. Perdão, sem querer te interromper, claro. Mas já te interrompendo, como diria o saudoso Jô Soares. E agora ainda tem a figura do repórter que tem que ir pra rua como cameraman. Sim, é disso que eu tô falando. Ele é o cinegrafista de si mesmo também. Você fica preocupado com esses colegas, e essas colegas que às vezes gravam essas tomadas assim, em lugares ermos, escuros. Sozinhos. Um dia eu vi uma colega nossa, Andréa Freitas, ali. Querida Andréa. Fantástica repórter, mas eu fiquei preocupado, cheguei ali e tal, né? Ela é fantástica, ela é corajosa, mas ela estava ali com a câmera na frente, a câmera que ela mesma colocou e não estava ninguém com ela ali. Sim. Né? Enfim, é uma falta de segurança do trabalho, é um problema trabalhista grave. Né? Brabo, né? Eu queria, Silvio, falar assim, do Emprojor no sentido do que ele quer fazer. Né? Além da pesquisa teórica, e aí temos reuniões online, né, para as quais todos estão convidados, todas e todos, jornalistas, pessoas que atuam na produção jornalística, como fotógrafos, cinegrafistas, né, qualquer pessoa, né, por exemplo, nosso colega aqui que está trabalhando aqui na mesa. Nosso né? Cauã. Então, Cauã, né? E também pessoas que não são dessas funções, mas que se interessam na imprensa como possibilidade de... hoje em dia não é mais contribuir com a democracia, é proteger e até salvar, porque o que se trata da nossa sociedade é de uma submissão da sociedade pelo fascismo. Eu sou muito pessimista, a gente está numa situação grave, né? Então, a gente faz, tem a pesquisa... A metodologia que a gente faz é da pesquisa-ação. Então, em vez de ser um pesquisador, que faz uma pesquisa sobre um problema do qual ele não participa, é uma comunidade, no caso de jornalistas pesquisadores, que pesquisam a solução de um problema, de problemas comuns. Vivenciando o problema. Que vivenciam um problema. O positivismo, a ciência positivista, a pesquisa positivista, diz que a gente deve sair da situação para poder falar sobre ela. Mas nós não, a gente já está na situação e a gente quer mudá-la. Né? Eu parafrasearia Marx aqui, que disse um dia, né? A filosofia já falou muito, interpretou muito a sociedade. A questão agora é transformá-la. E eu diria isso, já tem muitos estudos sobre comunicação. A gente precisa transformar o jornalismo. E como a gente quer fazer isso? As pessoas que participam desse encontro online vão propondo soluções, soluções não, a gente fala de saída, a gente fala de resistência, a gente fala de tentar colocar o nariz para fora do nível da água. É grave a situação, a gente não quer dourar pílula, botar pano. É uma guerra perdida essa. Assim como é uma guerra perdida da sociedade contra o fascismo. É muito grave. Mas a gente deve ter essa consciência, porque, tipo assim, alguém vai me matar, eu tô para morrer. Mas eu vou morrer? Vou deixar me matarem? Não, eu vou lutar, né? Então, a gente faz esses encontros, ali tem até meio terapêutico, né? Porque as pessoas falam de suas situações, ali surgem ideias, né? E também, o material teórico que é produzido é disponibilizado para essas pessoas, aí essas pessoas leem, devolvem, fazem sugestões, depois isso é acrescentado na pesquisa. Então, essa é uma das dinâmicas. A gente quer transformar o jornalismo, a gente quer, sob o ponto de vista dos jornalistas, e a nossa primeira bandeira é a luta pela volta do diploma, pela volta da exigência do diploma. Mas a gente não é sectarista. Os colegas que já têm registro e não têm o diploma, fiquem entre nós precisamos de vocês. É a mesma categoria, eles estão sendo explorados da mesma forma que nós. Né? Não há como cobrar
né, desses colegas, excluí-los, eles são muito bem-vindos, né? E aí, se houver possibilidade, olha, no coletivo de jornalistas de Macaé, você tem acompanhado, vários colegas têm feito pós-graduação, têm feito a graduação, né? Outros fazem o mestrado, e assim a categoria vai. Mas é um projeto para a sociedade. A gente está propondo para você, se você se interessa pela imprensa, por jornalismo, venha participar. Né? Se você pretende ser jornalista, ou se não, você vê que a situação atual da comunicação é trágica, porque se você acha que não é, a gente diz aqui, né, Silvio? Participe do Emprojor, Enfrentamento da Crise da Profissão de Jornalista. Você está convidando as pessoas para participar, então fala aqui para mim já como é que o pessoal pode fazer contato contigo, estabelecer um contato com você para aprofundar, saber um pouco mais. Pelo WhatsApp, algum e-mail? Conta pra gente. Eu tenho um site no qual a gente divulga as nossas pesquisas, né? Que se chama releiturasemcomunicação.com.br. É um site? É um site. Releituras em Comunicação, esse comunicação sem cedilha e sem tio. E tudo junto. Tudo junto. Releiturasemcomunicação.com.br. Até a gente fica olhando quando é ali o nome do site tudo junto, tem uma comunicação meio ambígua ali, porque fica releitura sem comunicação, né? Porque quando junta as palavras. Exatamente. Mas é isso, releiturasemcomunicação.com.br, e tem o meu Instagram, que é Marcelo_Benites. Sim. Né? Ali a gente divulga, e ali faz os convites, né? O meu telefone, que é WhatsApp também, é 22 99832 9028. Então, releiturasemcomunicação.com.br, Instagram, Marcelo_Benites, e o telefone 22 99832 9028. Você concorda que redes sociais, plataformas de vídeo, como o caso do YouTube, são um caminho sem volta? Isso não vai retroceder. Na medida em que essas mídias alternativas avançam e ocorre o consequente enfraquecimento do jornalismo dito tradicional, também não é o espaço que se abre para o jornalista com uma visão positivista da profissão também se organizar para ocupar esse espaço alternativo, para esse novo, vou chamar de grande mundo novo da mídia que está aí se apresentando à nossa porta também? Se organizar em coletivos, em grupos, em cooperativas e ocupar esse espaço. A gente precisa fazer isso. E veja, eu não estou pregando aqui uma visão coach de empreendedorismo, de comunicação, que isso é um negócio bobo. Né? Não, até porque empreender não é assim, duas conversas. Mas é um espaço para ser ocupado, não? Sim, tem que ser ocupado. Infelizmente, o ambiente geral é trágico. Eu nunca pensei, eu sou uma pessoa otimista. Sim. Eu nunca pensei que eu ia ter, ter essa visão, mas com os estudos... Silvio, eu lembro de um Roda Viva, então estamos falando de Vera Magalhães. Sim. Né? E o ator de Tropa de Elite. O Wagner Moura. Quando ele lançou o livro, o filme Marighella. Sim. Né? Aí ele estava falando da vida dele lá. Aí, enfim, ele falou assim, é que lá em casa, essa luta contra o telefone celular é uma guerra perdida. Aí a Vera Magalhães falou assim, em todas as casas. E mudou de assunto. Mas isso para mim foi emblemático, porque essa luta com a tecnologia, né? Ela é muito trágica. Sabe aquele documentário Dilema das Redes? Sim. Foi muito divulgado na Netflix, né? Netflix, isso. Tem uma entrevistada chamada Shoshana Zuboff, né? Ela escreveu um livro chamado Capitalismo de Vigilância, : A luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. A nova fronteira do poder é a internet, a tecnologia. Humano, a gente corre o risco de não ter um futuro humano, né?
Por quê? O nível de exploração das Big Techs com relação a gente, ela compara com a exploração que os espanhóis fizeram dos incas e astecas. E é uma analogia perfeita. Por quê? E ela é uma pesquisadora fantástica, o livro é fantástico. Como os incas e astecas pensavam que os espanhóis eram deuses, e se deixaram subjugar totalmente, e os espanhóis foram super violentos. Dizimaram todo mundo, houve uma extinção, de fato, né? Que aqui no Brasil aconteceu pelos portugueses e o genocídio dos nossos povos originários continua até hoje, né? Um parênteses. Assim como ela, nós hoje, né, somos explorados por Facebook, Instagram e todo o sistema tecnológico da mesma forma e com a mesma gravidade. A gente não percebe isso, né? Mas cada vez que você digita o CPF lá no Hortifruti para participar de uma promoção, pegar aquele selinho e depois comprar uma panela mais barata, panela da Hungria, sei lá de onde, da Áustria, aquilo fica registrado, aquilo alimenta um banco de dados. Um banco de dados com o comportamento de pessoas como você para te mandar publicidade direcionada e para produzir... Rastreia meus hábitos de consumo. Pronto, de milhões de pessoas como você. Sim. E também de produzir bens, entre aspas, irresistíveis. Você não pode resistir, porque aquilo é feito para você. E você vai comprar aquilo quando, na verdade, talvez você não... Quase com certeza não precisa. Você é seduzido a... Então, pronto. Praticamente, falando isso, quase que eu diria não para a tua resposta, né? Isso é um espaço a se aproveitar. Você tem que aproveitar. Se o mundo está acabando, você tem que ali pegar as trincheiras e trabalhar nelas. Então, sim. Você tem que aproveitar e ocupar, inclusive para propor mudança de dentro para fora. Porque aqui de fora, sem botar o pé lá, a gente não vai conseguir mudar esse espaço, esses hábitos. Tem que mudar. Tem muita gente nessa trincheira trabalhando de dentro para fora para mudar o hábito também. Na rede social, nas plataformas de vídeo, aqui no YouTube, nas outras, nas plataformas de rede social. Tem muita gente tentando mudar, tentando fazer algo saudável. Sim. Essas palavras e metáforas bélicas, né? Trincheiras, brechas, dobras, né? Então ali a gente se instala para resistir e usar esses meios também, né? E aí temos tantos exemplos, né? Eu vou citar aí alguns. Alguém pode discordar por opinião ideológica, né? Enfim. Mas, por exemplo, eu acho que o ICL faz isso. Eu acho que Mídia Ninja fez isso. Inclusive, Mídia Ninja foi o meu objeto de estudo da minha dissertação de mestrado. Foi o discurso do jornalista, a origem da Mídia Ninja no discurso dos jornalistas. Que aí depois eu descobri que eu não queria estudar a Mídia Ninja, eu queria estudar os jornalistas. E agora, no doutorado, eu fiz essa... Mas o ICL, Felipe Neto, né? Eu acho que na política são essas... Né? Não, vamos lá, vamos sair da política. Tem aqueles, TV Cazé. E tem aqueles, né? TV Cazé. Tem aqueles também que pegam a pegada um pouco do humor / ironia, mas na verdade estão o tempo todo também fazendo análise política. Um exemplo disso é o Santinelli, Thiago Santinelli, os Galãs Feios, por exemplo. Porta dos Fundos. Eles fazem crítica e análise política o tempo todo com a pegada do viés do humor. Então, é isso que a gente precisa fazer. E aqui tem também, no último encontro em Projó, uma colega nossa, colega minha da Câmara, né? Eu acho que é importante dizer, a gente está fazendo um podcast produzido pela Câmara Municipal de Macaé. Pela TV Câmara, eu sou jornalista, concursado da Câmara, né? Estamos lá com mais uma jornalista, uma fotógrafa e um fotógrafo, né? Silvio conhece a nossa equipe e tal. E a Adriana participou do último encontro. Ela é do núcleo central assim, dessa pesquisa. E ela disse assim... os jovens de hoje, os jovens jornalistas recém-formados e estudantes de jornalismo, eles não têm mais a mesma visão. Por exemplo, eles já entraram na faculdade sabendo que o diploma não ia ser exigido, que eles não iam ter essa proteção do mercado, né? Também em relação ao jornalismo como sustentáculo para a democracia, a visão deles não é tão essa, né? Não é principalmente essa, eles querem viver daquilo, né? É uma visão diferente. Então, ela trouxe isso dos jovens, né?
E o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa buscar os jovens, né, estar com eles, né, assim, compreendê-los e apoiá-los, porque são eles que vão, sobretudo, lutar nessa frente, né, porque tem aquela teoria do Prensky, né, nativos digitais e imigrantes digitais, né, eu me reconheço como alguém que eu me viro com a tecnologia, mas eu não falo... eu uso tecnologia como eu falo inglês, né? O suficiente, não é uma coisa nativa. O suficiente para não morrer de fome. Então, pois é. Mas, uns mais, outros menos, né? Assim, mas a gente precisa ir ao encontro dos jovens e levar para eles esses valores, alimentar quando eles já têm esses valores, né? Mas são eles, a gente deve buscá-los, né? Isso no jornalismo é em todas as áreas também. Isso, com certeza, porque, assim, eu acredito muito no que a comunicação ela é tão importante, que ela é um bem essencial. A comunicação. Sim. Como qualquer outro bem, a comunicação é um bem essencial. A questão é que a comunicação ela está muito diluída num leque de coisas que passa desapercebido por grande parte da população. O entretenimento é comunicação, o futebol, a cobertura esportiva é comunicação, a novela é comunicação. O jornalismo é uma fatia da comunicação. É a fatia mais estratégica, a mais importante. A mais importante para os donos dos negócios. Mas, e para a sociedade. E coincidentemente é a mais atacada. Em momentos de recrudescimento do reacionarismo na sociedade, como a gente está vivendo hoje, o primeiro todo esse leque a ser atacado é o jornalismo. Sim. Mais do que as novelas, do que os filmes, ninguém ataca a propaganda. A propaganda é extremamente nociva. E ninguém ataca a propaganda. Nós temos um conselho de autorregulamentação publicitária. As bets estão aí deitando e rolando, fazendo propaganda, iludindo todo mundo, e a turma não está nem aí. Não está nem aí. Mas o jornalismo é atacado. Por mais que seja comprometido também, né? Isso a gente deve admitir, e os jornalistas já cometeram muitas injustiças. Sim, né? Com certeza. Na minha opinião, eu tenho minha consciência de classe, né? Na minha opinião, mais os donos dos jornais, né? Das emissoras. Mas os jornalistas participaram, foram cúmplices e muitos foram protagonistas mesmo nessas injustiças. Por exemplo, tem a escola base, né, nos anos 90. Aquele caso de Brasília que as pessoas foram levadas acabou com a vida de todo mundo, né? Sim, uma escola fundamental, uma creche. Isso. Né, que foi vítima de nem se falava notícias falsas. Nem se falava fake news na época, né? Mas foi isso. E aí, ali aquelas pessoas foram destruídas psicologicamente, né? É um caso emblemático. Então, a imprensa tem... Mas por que o jornalismo, mesmo assim, ele ainda serve como uma resistência ao fascismo? Eu não uso meias palavras, né? Porque... mesmo dentro do sistema capitalista, o que vem de notícia é o escândalo e também o erro, né, a corrupção. Então acaba que o jornalismo expõe essas entranhas podres da sociedade para chamar a atenção. Então ele acaba, sobretudo, sendo um bem, né? Mas aí quando você fala do mal que alguns jornalistas fizeram ao fazer esse jogo, a se proporem a fazer esse jogo, eu fico com a seguinte dúvida. Fizeram porque quiseram fazer, fizeram porque foram coagidos pelos patrões a participar, ou fizeram porque era melhor para manter os seus empregos? O que você acha? Eu acho que as três coisas, né? Eu tenho daqueles que... Tem uma teoria, né? Que é uma teoria que tem 3 códigos.
os comunicadores, né? Tem o código da dominação, então o cara ele adere ao poder dominante da mídia e ele faz aquilo que ele esquece dos princípios dele. Tem o código do conflito, que o cara ele vai contra aquilo, de encontro mesmo, né? Vai contra aquilo, o sistema, a exploração, a corrupção ali na mídia, e ele não para em emprego nenhum. Então essa pessoa não consegue promover a justiça social que ela gostaria, né? E tem o código de negociação, né? Código de negociação. Havia um jornalista na RAI italiana, muito bom, e estava trabalhando num programa assim como o Big Brother Brasil, né? Na minha opinião, desculpa se alguém não concorda, mas é o pior programa da televisão brasileira, não tem nada de bom. Era como um programa como esse. Pensa assim, um programa que você acha ruim, se você não acha que o BBB é ruim, né? E aí, ao que comentaram ali com uma pessoa sábia, assim, esse cara não devia sair de lá, afinal aquele programa é tão ruim. Não, deixa ele lá, porque senão lá seria pior. Né? Então, eu acho que também tem esse caso, né? Eu acho que a maioria de nós, jornalistas, está nessa situação, nas suas instituições, em todas as instituições, porque todas as instituições, elas têm seu lado ruim e lado bom, públicas, privadas, Sim. né? Não, isso com certeza. Então, certeza. Eu concordo com você e acrescento isso. Eu estava conversando um tempo desse com algumas pessoas amigas e elas muito críticas, né, ao jornalismo, muito críticas aos veículos de comunicação, e porque a Folha de São Paulo não presta, porque o Globo isso, porque o outro aquilo, e blá blá blá, o bom é fulano que fala mesmo, que escreve, que critica. E eu falei para eles assim, olha, não perca de vista que as empresas de comunicação têm donos, que esses donos têm visões de mundo e interesses. E principalmente, que é uma coisa que você precisa saber disso, e isso é muito importante. Você disse pra Hoje, eu falando para as pessoas, mas agora eu quero falar para o nosso telespectador uma coisa. Os donos das emissoras de televisão, dos grandes jornais, das grandes revistas, dos grandes grupos econômicos, eles talvez tenham o seu menor faturamento proporcional com os veículos de comunicação. Os grandes negócios que lhes dão muito retorno, muito dinheiro, não são os veículos de comunicação. Muitos operam no vermelho ou no limite do prejuízo. Aí você vai me perguntar, mas se o cara opera no vermelho, se ele não tem lucro, por que ele mantém? Por que ele mantém? Porque é o veículo de comunicação que vocaliza aquilo que lhe interessa ele emitir para a opinião pública e que resguarda ou atende aos interesses dos seus outros negócios, esses sim muito lucrativos. Sim. Então, tem dono de empresa de comunicação, que é pecuarista, que é vendedor, exportador de carne para o exterior, que opera na mineração, opera na construção civil, opera no agronegócio, opera em negócios diversos. E usa o jornal, usa a emissora de televisão para sinalizar para a opinião pública, para o mercado e para o poder, porque ele precisa pressionar o poder, ele precisa pressionar o parlamento, os formuladores das políticas públicas, das propostas de políticas. Ele precisa de um grande facão para encostar no pescoço desses setores. E o facão é o seu jornal, a sua emissora de televisão. Então não se iluda. Eu sempre dou o exemplo, e aí nessa conversa eu dei o exemplo do Grupo Folha. Vocês pensam, eu falei para as pessoas, vocês pensam que o grande negócio... A gente falou ali atrás da Folha de São Paulo, a atuação dela para a derrubada da exigência do diploma jornalista. O grande negócio hoje da Folha de São Paulo é o mercado financeiro, gente. Não é jornal. Não é vender jornal. Não é o clique do UOL. Ganha muito dinheiro com o UOL também, que é do Grupo Folha, para quem não sabe. Mas o grande negócio hoje do Grupo Folha chama-se PagSeguro. O grande negócio do Grupo Folha é o PagSeguro. Ganha muito. É um banco. O PagSeguro é um banco. Ele opera no mercado financeiro, com empréstimo, com financiamento de compras. Assim como o Silvio Santos tinha o baú, né? Então, quando a Folha defende manutenção de juros ou redução de juros, ela está falando para ela. Ela não está falando para mim, que quero financiar um carro em 5 anos. Ela está falando para ela. Então, é bom que a opinião pública desperte um olhar crítico sobre as reais intenções dos donos dos veículos. Porque eles não vocalizam a vontade da opinião pública em si. Eles vocalizam os seus próprios negócios.
E, em segundo lugar, quando possível, quando não prejudica os próprios interesses, os interesses da sociedade, né? Em segundo lugar. Você não segundo ou terceiro ou quarto. Não vai nem longe. Quando foi anunciado, vai abrir a CNN no Brasil, todo mundo ficou maravilhado. Quando foi ver a composição acionária, todos magnatas da indústria da construção civil e do agronegócio. São os donos da CNN. Eles falam para quem? Eles falam para os interesses dos seus negócios, enfim. Mas a gente divaga muito aqui quando fala de comunicação, porque comunicação vai muito além da telinha, né? Vai muito além do microfone. A comunicação tem muitas outras variantes. Nessa... Eu vou chamar de pichotesca, né, no sentido positivo do termo, porque a empreitada que você está à frente e outros valorosos colegas é como lutar contra moinhos de vento, às vezes, né? É um pouco isso. Mas, mesmo assim, essa marcha não pode parar. O que vocês pretendem fazer de forma objetiva, no sentido de retomar esse protagonismo da figura do jornalista na comunicação? Então, a primeira coisa é essa luta pela volta da exigência do diploma. Sim, esse é o ponto básico. Tem uma PEC, né, para mudar a Constituição, porque ali em 2009 o que aconteceu? Foi declarada inconstitucional a exigência do diploma. Sim. E tem uma PEC para reverter isso. Sim. Então, lutar por isso, fazer lobby e tudo. Mobilizar os colegas e a gente quer, a ideia é reunir todas o máximo possível de ações, iniciativas pelo resgate da situação do jornalista no Brasil. Certo. Né? Isso é um projeto para a vida toda. Sim. É um projeto para a vida toda. Né? Então essa é a estratégia. Que é a retomada da dignidade da atividade também, né? Sim. Eu vejo nos colegas, eu vejo em cada colega jornalista e também em pessoas na sociedade que não são jornalistas, essa sede por mudar essa situação. As pessoas, o jornalista, ele vive numa situação muito difícil, mas ele tem uma vocação, ele tem um ideal que eu diria que é iluminista, a ideia de levar o esclarecimento na busca do bem comum. Então, a ideia é reunir sempre, a vida inteira. Vamos terminar esse trabalho e a ideia é que ele seja como um manual, que ele seja como um embasamento para cada vez mais expandir, porque eu tenho certeza que há outras iniciativas como essa, tão entusiastas como essa. Olha, o entusiasmo que eu estou colocando aqui é também de muitos outros colegas. Sim. Né? Em níveis diferentes, mas muitos outros colegas. Nós temos a nossa Fernanda Viseu, e aí se eu começo a falar mais nomes, eu acabo fazendo injustiça, porque somos muitos interessados nessa mudança. Mas qual a capacidade dessa iniciativa e fazendo um movimento de esponja e crescendo e rompendo os limites aqui da nossa região, da nossa cidade? Chegar ao Rio de Janeiro, chegar a São Paulo... Então, por exemplo, já tem pessoas em Brasília, já tem pessoas no Rio, porque antes, um projeto acadêmico ele precisa ter um recorte regional. Então, para ser aprovado nesse doutorado, foi um processo seletivo difícil, eu fiz enfrentamento da crise da profissão de jornalista em Macaé região. Só que depois eu percebi, que em todo o país a situação do jornalista é essa. Então eu conversei com o meu orientador e ele concordou na gente abrir. Depois também, era focado só em jornalistas, mas como a situação do jornalista implica num prejuízo para a sociedade, então estamos chamando todos. Então, vamos lá, as estratégias. Lutar pela volta do diploma e buscar todas as iniciativas que lutam por isso. ABI, FENAGE, sindicatos estão nessa também? Sim. Reforço das entidades de articulação trabalhista, né? Os sindicatos estão muito debilitados, renovar os sindicatos, né? E buscar em todo o país outras iniciativas como essa, né? Imbuídos de que é o jornalista que quer viver da sua profissão, quer realizar a sua vocação de contribuir para a democracia. Isso é um ideal que está no fundo da vontade de alguém ser jornalista.
né? E muitos de nós somos envergonhados quanto a isso. E a gente tem que sair desse armário. Sair desse armário. Né? Assim como tantas... Eu vejo até o jornalista muitas vezes como uma minoria de poder e de prestígio. Né? E aí a gente precisa sair desse armário. Eu sou jornalista, eu quero mudar a sociedade, eu quero sonhar com... Porque, olha só, não tem saída para o fascismo. A única saída para o fascismo é uma dinâmica de controle entre os três poderes constitucionais, o judiciário, o executivo e o legislativo. E a comunicação livre. Ali fazendo um controle daquilo, né? Mas é claro que o jornalismo tem também suas mazelas que a gente já falou aqui, né? Mas é a busca de melhorar isso, né? Com toda a garra, com toda a força, com toda a energia e esperança. Esperança acima de tudo. Marcelo Riela Benite, quero te agradecer muito por esse papo aqui, desejar sucesso nesse projeto de enfrentamento à crise da profissão de jornalista, porque desse sucesso, no final das contas, vai resultar um jornalismo de melhor qualidade, um jornalismo mais entusiasmado acima de tudo, porque o profissional entusiasmado, ele produz melhor, ele produz com mais satisfação, e a gente aqui do outro lado, todo o público, vai estar recebendo sempre uma comunicação, um jornalismo de qualidade, imparcial, como o jornalismo precisa ser, e factual, como a gente merece que ele seja. Queria te agradecer muito e desejar sucesso. Eu agradeço, é um sucesso para a gente, para a sociedade. A gente sabe que não está lutando só por algo pessoal, né? Mas que é um projeto da sociedade. O enfrentamento da crise da profissão de jornalista é um projeto da sociedade. Eu estou muito feliz de ter participado desse papo. Há muito tempo queria conversar com você sobre isso. É verdade, né? A gente já falou várias vezes. E aí vou aproveitar aqui e te convidar para o próximo. Dia 13 de outubro, a gente vai ter a próxima reunião online, que vai ser, não sei se, enfim, vai ser dia 13 de outubro, das 19 às 20h30. 13 é um domingo, né? Então eu estou confundindo com outro... Não, 13 é um domingo. Eu estou confundindo com outro evento que eu vou participar. Então, obrigado. É dia 17 de outubro, uma quinta-feira, das 19 às 20h30, um encontro online. A gente deu ali as informações, né, sobre como acessar. Só entrar no site, vai estar lá, né? Sim, tudo sim. Direitinho. A gente vai informar. Vamos repetir aqui, o site é releiturasemcomunicação.com.br. Instagram, Marcelo_Benites. E WhatsApp 22 99832 9028. Maravilha, então. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Sucesso e tamo junto. Obrigado ao Culturando, à Câmara. Muito obrigado a todos. Tá aí, gente. Comunicação também é cultura. Dela dependemos muito da sadia e saudável comunicação para que a gente possa afirmar e formar o nosso pensamento crítico a partir de uma comunicação isenta. E isso só é possível com bons jornalistas estimulados e livres para poderem trabalhar dentro daquilo que acreditam. Isso é muito importante. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua presença aqui conosco, lembrar que temos um encontro marcado na próxima edição, pedir mais uma vez para você compartilhar esse podcast, mandar para os amigos, contar para todo mundo, compartilha para o pessoal, assina o canal, se você não for assinante, por favor, assina o canal, porque assim o YouTube entrega esse conteúdo para mais e mais pessoas e a gente pode estar compartilhando com todo mundo, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição, forte abraço, até lá!